Em pleno século XIX, José de Alencar criou uma personagem feminina empoderada. Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Carla Fernandes e eu vou trazer aqui mais uma resenha desse livro maravilhoso de José de Alencar, que é Senhora. Gente, eu sou apaixonada por esse livro. Esse livro é demais. É o livro que me tirou o medo de ler José de Alencar. Eu lembro que o meu avô tinha o Guarani na biblioteca dele, né? Então, toda vez que eu ia visitar o meu avô, eu pegava o Guarani, tentava ler e não conseguia. Então, quando a professora, eu lembro do ensino médio, passou Senhora para ler, eu fiquei, ai meu Deus, será que eu vou conseguir ler? E, enfim, consegui. Não só consegui ler, lógico que na época, né, com 17 anos, com dicionário do lado, mas como eu amei esse livro, fiquei apaixonada e já li não sei quantas vezes. Quando começo a pensar na história, eu tenho que ler esse livro. Esse livro é muito bom. Bem, hoje em dia a gente fala muito do empoderamento feminino, né? Nós estamos aqui no século XXI, que as mulheres empoderadas, a gente escuta muito isso, né? As mulheres que são independentes, que tem sucesso no trabalho, tem independência financeira, tem o direito de escolher o que ela quer da sua vida, mas nem sempre foi assim, né? Até meados do século XX, as mulheres eram muito submissas a seus maridos, elas dependiam financeiramente, elas não poderiam trabalhar. Quando tinham estudo, geralmente era como professora primária, né? E assim que casavam, tinham que largar a profissão para serem donas de casa. Então, o empoderamento feminino era uma coisa que realmente não tinha. Agora, imagina as mulheres no século XIX, na época de José de Alencar, né? Nada, elas não tinham direito de escolha nenhuma, nem escolher o próprio marido, porque a família é que escolhia o marido de acordo com a condição financeira, com o que eles queriam. Nada muito diferente dos temas abordados por Jane Austen, tá? Era mais ou menos assim, quer dizer, a mulher não tinha escolha nenhuma, elas tinham que ser totalmente submissas aos homens, né? E quando José de Alencar escreveu Senhora, ele queria fazer uma crítica a esses casamentos por interesses, esse casamento que era uma negociação, né? Era como se você estivesse comprando um imóvel, comprando um carro, comprando alguma coisa. Era uma negociação financeira. Então, quando ele escreveu Senhora, ele estava fazendo uma crítica à sociedade, ao casamento da época, como funcionava, a engrenagem, como ela funcionava, né? E esse livro, apesar de ser um livro do romantismo, ele tem uma pegada do realismo, que estava começando a surgir naquela época. Por quê? Porque ele mostra a sociedade como ela é, sem aquela coisa da mulher perfeita, oh, tudo é perfeito, tudo é lindo, tudo são rosas. Não, ele mostra ali a crueldade, como que é a realidade, né? Então, esse livro realmente conquistou o meu coração. Eu vou aqui citar alguns personagens. A personagem principal é a Aurélia Camargo. Ela é uma moça pobre, ela é uma moça que vive com a mãe e com o irmão numa casa modesta. Ela é uma menina muito inteligente, muito perspicaz e sonha em casar por amor, né? Até porque ela não tem dinheiro, então ela não pode comprar um marido, não pode. E nós temos, por outro lado, o Fernando Seixas, que é um jovem jornalista que, apesar de pobre, ele não tem nenhuma fortuna, ele frequenta os melhores lugares da corte, é um homem muito vaidoso, gosta da posição social, ele gosta de tudo que o dinheiro pode comprar.
Então vamos ao enredo dessa história, né? Tudo começa com a Aurélia, lá ainda pobre, morando com a mãe, com o irmão, ela tendo a vidinha simples dela, mas ela era feliz assim. E aí ela chega na idade de se casar, 18, 19 anos. Imagina, gente, 18, 19 anos na idade de casar, não consigo nem imaginar. Mas a mãe dela começa a se preocupar porque não tinha dinheiro, vamos dizer, para comprar um marido. Seria isso, para dar um dote, porque lá, naquela época, tinha que pagar o dote ao marido. A única coisa que a Aurélia tinha era beleza, ela era uma menina muito bonita. E a mãe sugere que ela tem que ficar ali todas as tardes na janela para ver se acha o marido. Tipo um manequim, uma mercadoria numa vitrine para ver se alguém passa e gosta e compra. Seria mais ou menos isso, né? A Aurélia não gosta muito da ideia, não. Acho que nem eu ia gostar, acho que ninguém ia gostar, né? Acho que ficar na janela como se fosse uma mercadoria, mas enfim, ela fica ali toda tarde lá na janela, esperando alguém passar e alguém gostar dela. Um desses dias, quem passa? O seu Fernando Seixas. Quando olha, ele se encanta pela Aurélia. Ele começa a frequentar sempre, passando sempre ali na rua. E ela também, esse interesse recíproco, né? Então eles começam a ter um namoro ali. E quando ele começa a ver que não estava um pouco sério, ele começa a pensar que vantagens financeiras traria o casamento dele com a Aurélia se ela era uma menina pobre. E neste meio tempo, o Fernando recebe uma outra proposta do pai de uma menina que morava ali mais ou menos na mesma rua, só que tinha uma condição bem melhor, não chegava a ser rica, mas tinha uma condição financeira boa, de casar, que era a Adelaide Amaral. Então, ele larga a Aurélia, mesmo amando a Aurélia, para poder se casar com a Adelaide Amaral. Quer dizer, tudo por dinheiro. Ele larga a Aurélia, porque ele nutria um amor, para casar com uma outra pessoa que daria uma posição social, que seria o passaporte para ele entrar na sociedade, né? Lógico que isso sim deixou a Aurélia arrasada, e para piorar a situação, além de ela ter perdido o Fernando, que era o homem que ela amava, a mãe e o irmão ainda morrem. Então ela fica assim, ela se vê sozinha no mundo, sem dinheiro, sem nada. Então imagina o desespero dessa menina. Só que a sorte cai, a sorte começa a brilhar na vida de Aurélia, né? Ela descobre que ela é a única herdeira do avô dela, o avô que ela nem conhecia, que era um fazendeiro muito rico, que tinha deserdado o filho quando o filho contraiu matrimônio com a mãe de Aurélia, mas ele não sabia. Então ele pega, arrependido, ele passa toda a sua fortuna para a Aurélia. Então a Aurélia vai dormir pobre e acorda milionária. Olha só, acorda milionária. Nesse meio tempo, quando acontece isso, o Fernando Seixas não está na corte, ele está numa viagem no Nordeste, então ele não está sabendo de nada. E quando ele retorna para a corte, ele vê que uma nova personagem entra na alta sociedade. Qual a surpresa dele? A Aurélia. Então ele descobre que a Aurélia, que é o grande amor da vida dele, agora está rica, mais rica do que a noiva dele. Então imagina, ele deve ter pensado assim, nossa, perdi, né? Pois é. Só que a Aurélia faz uma proposta, ela se esconde atrás do tio, que é o Lemos, e faz uma proposta financeira. Ela oferece dinheiro para o Fernando, sem se mostrar, sem falar quem ela é. E para desagradável surpresa dela, Fernando aceita se casar com uma pessoa que ele
nunca viu por causa de dinheiro. Então a decepção dela, ela já estava decepcionada com o Fernando, ela ficou mais decepcionada ainda com o Seixas. Nossa, imagina, quer dizer, um homem que realmente só pensa em dinheiro. Eles casam e aí você imagina como é o casamento dos dois, né? O casamento dos dois é um casamento realmente por interesses. Apesar dos dois se amarem, né? Você vê que o dinheiro ali move aquele casamento. E aí está a crítica de José de Alencar, né? Que o dinheiro, o que o dinheiro faz na vida de um casal? Porque a pessoa, o dinheiro, quando ele é colocado em primeiro lugar, como ele destrói a vida da pessoa. Então eles acabam vendo um casamento de aparências. E ambos vivem felizes ali naquele casamento, né? Então, que eles, perante a sociedade, eles se apresentam como um casal feliz, um casal alegre, um casal que se completa, mas dentro de casa não é bem assim. Ela se sente muito triste, muito decepcionada pelo Fernando ter aceitado casar com ela por dinheiro, né? E Fernando se sente assim humilhado por estar num casamento que ele sabe que a mulher só vê ele como uma pessoa interesseira, né? Então essa história, sim, é uma história incrível, é uma história que eu amo. Eu já li não sei quantas vezes e pretendo ler mais vezes. Realmente, José de Alencar, ele escreveu esse livro maravilhoso, uma crítica muito boa, né? Então vale a pena ler. É um livro muito conhecido, eu acho que muitos já devem ter lido. Os que não leram, vale a pena ler, porque eu já vi que tem pessoas que têm medo de ler. Olha, assim, eu já sei que tem gente que tem esse livro em casa e não consegue ler, tem medo. Não, vale a pena, esse livro é excelente, esse livro é muito bom, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da resenha. Fiquem todos com Deus, tá bom? Um abraço!